Graça e paz a todos meus irmãos que estão ouvindo aí pela internet e também aos que estão aqui. Nós vamos meditar hoje sobre uma questão importante. Quando o tentador, Satanás, tenta colocar dúvidas em nossa mente sobre se nós somos filhos de Deus, se nós somos ou não amados por Deus. Há momentos em que a gente tem certas dúvidas. Há momento em que na nossa cabeça vem aquelas ideias. Será que Deus realmente gosta de você? Será que Deus se importa com você? Olha o que está acontecendo. Será que Deus gosta de você mesmo? Será que Deus cuida de você? É sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. E nós vamos trabalhar no texto de Mateus capítulo 4, versículos 3 ao 11. Mateus 4, 3 ao 11, que é o texto da tentação de Jesus. Diz assim: Então o tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servir. Observa que nas duas primeiras tentações, Satanás ele começa com uma hipótese. A hipótese é: se tu és filho de Deus, vê, o que é que Satanás está colocando em dúvida? A filiação de Jesus a Deus. Satanás está dizendo: se tu és, né? Satanás tinha dois objetivos com isso. O primeiro objetivo é que Satanás estava tentando entender se aquele homem que estava ali era o próprio Deus. Era uma das pessoas da Trindade. Porque ele, antes do pecado, conhecia e muito bem o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele conhecia. Ele quer saber se aquele homem que está ali, aquela pessoa, é o Filho de Deus. A gente tem que lembrar sempre que o diabo não é Deus. O diabo não sabe o que Deus faz. O que está em Deus, só Deus sabe. Quem conheceu a mente do Senhor? Não seria o diabo que iria conhecer. Então, o diabo não sabe o que é que Deus está fazendo. O diabo sabe que Deus quer recuperar o mundo. Ele luta com Deus a vida inteira contra isso. Mas ele não sabe o que Deus faz. Ele não sabe os planos de Deus. Ele não conhece. Então, ao ver aquele homem, ele está tentando entender se aquele homem é o Filho de Deus. Se aquele homem é especial ou é algum outro homem da humanidade que ele vai tentar. E para isso ele usa da tentação. Aqui são citadas 3 tentações. Elas são emblemáticas das diversas tentações que Jesus sofreu. Elas são, vamos dizer, para nós o resumo daquilo que Satanás tentou. Das 3 tentações, 2 começam com essa frase: se tu és o Filho de Deus. A segunda questão do diabo, a primeira é essa: entender se aquele homem é o Filho de Deus. Se aquele homem é o Deus que se tornou ser humano. Ele quer entender isso.
Ele não conhece o plano de salvação de Deus. Ele não conhece. Ele quer entender as coisas. Tanto não conhece que quando levou Jesus à cruz, e veja que essa foi uma ação dele, ele pensou que tinha vencido. E no que ele pensou foi a derrota dele. Porque ele não sabe como Deus age. Mas a segunda providência de Satanás é a seguinte: ele quer colocar a dúvida em Jesus, se ele realmente é filho de Deus. Agora a gente vai ver por que ele quer colocar essa dúvida. E isso interessa para nós, porque diz respeito a nós também. Agora, vamos ver o lado de Jesus. Jesus tinha plena consciência, ele, de que era o Filho de Deus. Vamos ver o que aconteceu no batismo. O batismo aconteceu um pouco antes desse momento. Ele foi batizado e ele foi para o deserto para ser tentado. Então o batismo aconteceu um pouco antes. Vejam o que acontece no batismo. Então o Lúcio vai ler Mateus 3, 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso. A voz disse claramente: Este é meu filho. Isso foi, e o filho que eu amo. Este é meu filho, e eu o amo. Essa foi a voz de Deus. Jesus ouviu essa voz. Jesus sabia disso. Mas é interessante, isso aconteceu um pouco antes desse momento. Jesus estava, segundo Lucas, com cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério. Mas aos 12 anos de idade, aos 12, uma criança ainda, aos 12 ele já sabia que era filho de Deus. Então, Giane vai ler Lucas 2, 49, quando ele conversa com seus pais, Maria e José. Ele ainda estava em Jerusalém e eles o encontram. Olha o que é que ele diz a esses pais, Maria e José. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Isso. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Aos 12 anos, Jesus já tem a consciência de que ele é o Filho de Deus. É na casa do meu pai. E disse isso aos seus pais humanos. Na casa de meu pai. Jesus, portanto, desde que começou a entender as coisas como ser humano, ele percebeu que ele era o Filho de Deus. Isso olhando o seu lado humano. Claro que no seu lado divino, ele é Deus. Mas Jesus tem essa consciência de que é o Filho de Deus. Aí Satanás, ele diz assim: se és o Filho de Deus, Satanás coloca em dúvida isso para Jesus. Agora, por que coloca em dúvida? Em que consistiam essas duas tentações? Porque na terceira ele não usa isso. Em que consistiam essas duas tentações para que ele começasse com essa dúvida, lançando a dúvida? O texto diz lá, né? Mateus 4, versículo 3. Então o tentador disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Ordena que se transformem em pão. Jesus estava 40 dias, a gente não sabe em que momento ele está, mas Jesus já estava há muito tempo sem comer. Há muito tempo sem comer, o corpo humano começa a morrer, porque precisa da alimentação. Jesus, portanto, chega num nível, nesse processo de 40 dias sem comer, no nível em que ele está no limite entre viver e morrer.
Ou seja, a morte física está muito próxima de Jesus. Ele está sem comer. O lugar é inóspito. A morte está próxima. Então Jesus poderia, como ser humano, morrer naquele momento. Isso poderia acontecer a qualquer momento. São 40 dias que ele passa lá. E é nesse momento, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e acaba com o quê? Com o seu sofrimento. Você está à beira de morrer. O que vai adiantar se você morrer para a sua vida? Se você morrer agora, o que vai adiantar? Então, acaba com esse sofrimento. Para com isso. Resolve seu problema. O que é que Satanás está tentando insinuar para Jesus? Está tentando insinuar o seguinte: se você é filho de Deus, essa situação não é boa para você. Não é adequada para você. Como pode um filho de Deus passar por essa situação? Está no limite da morte. Está sem comer. Como pode um filho de Deus estar nessa miséria? Nessa miséria. Se és filho de Deus, transforma, porque aí você resolve tudo. E aí você prova. Transformei pedra em pão, comi, não vou mais morrer. Isso significa o seguinte: Deus é meu Pai, porque agora eu tenho uma refeição farta. Agora eu como pão. Então, o que o Satanás está colocando Jesus em dúvida é se realmente ele é filho de Deus, se realmente Deus é seu Pai, porque se Deus é seu Pai, você não fica nessa situação de miséria tão ruim. Vamos ver a segunda tentação? Versículo de número 6. Antes do 5, para a gente entender. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. E o templo era muito alto, viu? Correspondia a um edifício hoje de 12 andares. Jesus lá em cima, no lugar mais alto. E disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Então, a segunda tentação é o seguinte: leva Jesus para o lugar mais alto do templo. Jesus de lá vê as pessoas lá embaixo, todas. Jesus está lá em cima. Satanás o levou até lá. Ele está lá em cima. A proposta: se és filho de Deus, vamos provar agora? Você vai provar para você mesmo que você é filho de Deus. Qual é a prova? Você se atira. Porque é óbvio, como homem, se você se atira daqui, você cai morto lá embaixo. Você chega morto. Isso é óbvio. Ele era humano. Se ele pulasse daquela altura, ele chegaria morto lá embaixo. Mas, se você é filho de Deus, o que vai acontecer? Deus não é seu pai? O que ele vai mandar quando você pular? Vai mandar os anjos para te segurar. E Satanás diz, e está até escrito na Bíblia. Está escrito lá. Que Deus vai dar ordem aos anjos e eles te segurarão. Está escrito. E ele cita 2 salmos. 2 salmos. Ali. Isso Jesus vai provar para você, para mim, para todo mundo, que você de fato é filho de Deus. O que é que Satanás está propondo? Que ele faça alguma coisa que é grandiosa, que será um milagre. Outra coisa, vejam a ação. Jesus pula. Aí Deus manda os anjos segurá-lo. O povo está lá embaixo, o povo vai ver aquela cena. Certo? Aquela cena vai chamar atenção. Vai ver os anjos segurando. O povo vai aplaudir aquele homem, aquele Messias. O povo vai aplaudir, é esse aí. Espetacular o que ele fez. Então, o diabo está dizendo, se Deus é seu pai, você pulando, ele vai ser obrigado a te sustentar, porque não vai deixar você morrer, você é o filho dele. Então, faça algo espetacular. Faça um milagre acontecer
para provar que você é filho de Deus. Então, o seguinte, tenha sucesso. Consiga sucesso nesse pulo. Você vai conseguir o sucesso e você, de quebra, vai ganhar a certeza de que você é filho de Deus. Essas são as propostas. O diabo está propondo um milagre, para que esse milagre represente algo grande, represente a certeza da vida de Jesus. Qual é a lógica de Satanás? A lógica de Satanás é o seguinte: Deus tem que provar que é seu pai. Você tem que provar que é filho dele. Se você não tiver prova, ou através de prosperidade material, para que você saia da miséria, claro, prosperidade material, ou se você tiver a prova de que com você os milagres acontecem, coisas sobrenaturais resolvem seus problemas, Deus então prova que é seu pai. Deus então prova que você é filho dele. Essa é a proposta do diabo. A resposta de Jesus ao diabo, no primeiro, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Jesus diz: eu vou continuar aqui, nessa miséria em termos de alimentos. Nesse deserto, nessa situação de fome, eu vou continuar. Porque comigo eu tenho a palavra de Deus. Um Deus que é meu pai e que me ama. Ele ouviu isso há pouco, antes. E ele me sustentará dentro da minha condição de fome, dentro da minha luta contra a morte nesse momento. Nem só de pão vive o homem também vive da palavra que Deus diz. A palavra que Deus já me deu é suficiente para mim. E continuou. A segunda proposta do diabo, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso tentar Deus a fazer um milagre a meu favor para que Ele prove que é meu Pai. Eu não preciso disso. Eu não vou tentar Deus para fazer um milagre a meu favor. O que é interessante, não sei se vocês percebem, Jesus fez inúmeros milagres. João diz que se todos os milagres fossem escritos, não haveria livro para caber tanto milagre. Jesus fez milagres e milagres e milagres. Nenhum deles para ele. Pensa nos milagres de Jesus. Nenhum deles ele fez para ele, para beneficiar ele. O que isso significa agora para nós? Preste atenção, porque a lógica de Satanás continua a mesma. Ele aplica para nós como aplicou a Jesus. Qual é a lógica dele? Você pode ser inconsequente como quiser com dinheiro. Você sempre será próspero, porque Deus é seu Pai. Se você é filho de Deus, haverá sempre prosperidade na sua vida. Mesmo que você seja inconsequente, gaste seu dinheiro sem motivo, faça dívidas, compre as coisas que não precisa, aí fica com dívida para pagar. Não se importa com isso não. Deus é seu Pai e Ele vai garantir que vai dar tudo certo para você. Você vai prosperar. Outra coisa. Os problemas que você tem na sua família vão ser todos resolvidos. Se Deus é seu Pai. Se Deus, vai ser tudo resolvido, porque Deus vai resolver tudo. Não importa se você age mal com sua família. Não importa se você mente lá na sua família, para sua mulher, para o seu marido, se você age mal com seus filhos, com brutalidade, com violência. Não importa se você engane seus pais. Isso aí não importa. Se Deus é seu Pai, vai dar tudo certo na sua família. É a mesma coisa. É a mesma estratégia. Outra coisa.
seu parente doente vai ser curado, com certeza. Você é filho de Deus. Deus, imagina. Deus é seu pai, imagina. Ele não ser curado. Deus é seu pai. Então, todos que ficarem doentes à sua volta, inclusive você, vai ser curado. Vai ser curado. E vai ter, Deus é seu pai. Ele sempre fará esses milagres. Ele sempre fará. Não importa a doença. Não importa, às vezes, se o câncer tomou conta do corpo inteiro. Não, vai ser curado, com certeza. Deus é seu pai. E agora, se ele não curar, ele não é seu pai. O diabo diz assim para a pessoa: essa tristeza que está na sua vida o tempo todo, você nunca consegue sair, está sempre triste, meio deprimido, meio arrasado, isso aí basta você orar e vai curar isso aí. É só orar. Não precisa fazer mais nada não. Não precisa buscar ajuda não. Precisa ir em outro lugar, porque Deus é seu pai. Ele vai curar você facilmente disso aí. Você não precisa fazer nada. É só orar. Veja, é a mesma estratégia que aplicou a Jesus. Ele diz assim: se você é filho de Deus, você não pode ser uma pessoa pobre. Se você é filho de Deus, você não pode ficar doente. Se você é filho de Deus, você não pode ter problema dentro da família. Se você é filho de Deus, tudo que é de ruim não pode acontecer com você, porque afinal de contas você é filho de Deus. Só que ele usa isso, sabendo que nós temos na nossa vida esses problemas, ele usa isso para gerar uma dúvida em nós. Então, eu não sou filho de Deus. Então, Deus não me ama. Então, nessas situações, Deus se esqueceu de mim. Nessas situações, eu estou desamparado, eu estou sozinho. Deus nem liga para mim. Deus liga para o outro que está muito bem na vida. Deus liga para aquele outro que está com muita saúde. Deus liga para aquele outro que a família é uma beleza. Para eles, Deus liga, para mim, não. Eu estou desamparado, eu estou sozinho. Deus tem sempre que provar para nós, na estratégia de Satanás, Deus o tempo todo tem que ficar provando para nós, de milagre em milagre, que ele gosta da gente. Ele nunca pode deixar a gente numa situação ruim. Ele sempre tem que colocar a gente no bom e no melhor. Porque senão ele não é nosso Deus. Ele não gosta da gente. Ele não liga para a gente. Veja, essa é a estratégia de Satanás e que está na mente de muita gente. Muita gente que diz que confia em Deus. O que é que a Bíblia diz sobre o fato de sermos filhos de Deus? João 1,12 diz que aqueles que receberam a Jesus tornaram-se filhos de Deus. Tornaram-se filhos de Deus. Então, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em seu nome, são filhos de Deus. Deus deu a eles o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz assim. Então, eu sou filho de Deus, não quando Deus faz os milagres para me tirar de situações difíceis. Eu sou filho de Deus se eu creio em Jesus. É essa a condição. Se eu criei neste homem, Jesus Cristo, eu me tornei filho de Deus. Deus me tornou seu filho. Eu fui adotado por Deus como filho. E da mesma forma como Deus disse a Jesus: este é meu filho, ele diz para mim: você, Watson, é meu filho, porque você creu em Jesus. Você creu no meu outro filho. Por isso você é meu filho. É isso que Deus diz. A única certeza de que sou filho de Deus, que Deus me ama e Deus me tratará sempre muito bem, é a nossa fé em Jesus Cristo. É a única certeza. Não existe outra. A fé em Jesus Cristo é a única coisa que eu preciso para, na minha vida,
enfrentando os problemas difíceis que a minha vida tem, eu continuar dizendo: Deus me ama muito, Deus gosta muito de mim, Deus me ajudará nessa situação, sim, do jeito dele. Mas eu nunca vou colocar em dúvida o amor de Deus por mim. Eu nunca vou colocar em dúvida que sou filho dele. Jamais. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo e ele me tornou seu filho. A fé em Jesus Cristo é o que eu preciso. Eu gosto muito de um acontecimento lá na Bíblia, dos amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses 3 amigos, o rei Nabucodonosor deu um decreto de que fez uma estátua dele, de que todo mundo deveria adorá-lo através daquela estátua. Os amigos de Daniel se recusaram. Não, adoramos só o Senhor Deus. Por causa disso, eles foram denunciados. O rei Nabucodonosor julga eles e os considera culpados porque eles não querem adorar a estátua do próprio rei. Eles não querem. O rei manda acender a fornalha e diz a eles: vou jogar vocês na fornalha. Aí eu quero ler esse texto para vocês, porque eu acho muito, muito legal. Diz assim: vou jogar vocês na fornalha. Aí, olha o que o rei Nabucodonosor pergunta: e quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu quero ver agora. Quem é esse Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Ou seja, vocês vão morrer queimados. É isso que Nabucodonosor está dizendo. E não vai ter Deus nenhum que salve vocês. Agora, o que eu gosto é da resposta deles. Disso eu gosto. Preste atenção na resposta deles. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. Não precisamos responder. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Nosso Deus, é o que eles estão dizendo para o rei, nosso Deus pode nos livrar da fornalha ardente. Se ele quiser, ele pode. Nosso Deus pode. Agora, livrando ou não, das tuas mãos a gente vai ficar livre, sempre. Agora, eles continuam na resposta deles. Mas, se não nos livrar da fornalha, se nós morrermos queimados, olhe bem o que eles estão dizendo. Nosso Deus pode nos livrar da tua mão. Mas, se ele não livrar, e nós hoje morrermos queimados, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu gosto dessa resposta. Nosso Deus, se ele quiser, ele pode nos livrar, fazer um milagre e nos livrar. Mas se ele não quiser fazer o milagre e a gente morrer hoje, fica tranquilo, rei. Ao Senhor não adoraremos. E aí eles foram lançados na fornalha. O que aqueles homens tinham? Fé no seu Deus. Mas se eles permanecessem vivos, como aconteceu na história, Deus livrou milagrosamente. Ou se ali eles morressem, como em outras circunstâncias, tantos servos de Deus morreram, eles disseram: nossa confiança está em nosso Deus. Quer ganhemos, quer perdamos. Nossa confiança está em Deus. E assim foi. É isso. Eu não preciso que Deus faça um milagre na minha vida, ou viva fazendo milagres, para provar que Deus me ama. Para provar que sou filho de Deus. Eu não preciso disso. O que eu preciso é apenas crer. Crer que sou filho amado de Deus. Filha amada de Deus. É só nisso que eu preciso crer. Porque, meus irmãos, segundo a Bíblia, segundo Jesus, eu sou filho de Deus porque um dia
O Filho de Deus morreu por mim na cruz. A cruz é a prova de que Deus me ama. A cruz é a prova de que Deus se tornou meu Pai. A cruz, e somente a cruz, é a prova de que a minha vida está nas mãos de um Deus bondoso, amoroso, acolhedor, acalentador. É a cruz que prova isso. Não é o que Deus vai, os milagres que Deus vai fazer por mim na minha vida. É o que Deus já fez, que prova seu amor para conosco. É a cruz de Jesus. É a demonstração patente de que Deus ama cada um de nós, que nos tornamos seus filhos, que o próprio Deus nos tornou seus filhos por causa da cruz de Jesus. Eu não preciso duvidar disso. Então, posso passar pela miséria? Posso. Posso passar por problemas familiares que não se resolvem? Posso. Posso passar por dificuldades interiores que eu sinto e que me deprimem e que me trazem muita tristeza? Posso. Posso passar pelas dificuldades da vida? Posso. E por todas elas eu vou passando. Eu vou passando. E eu vou dizendo, Deus me ama e muito. Deus é por mim. Deus faz tudo por mim. Não é o que Ele vai fazer por mim, os milagres que Ele vai fazer, é o que Ele já fez na cruz de Jesus. É isso que demonstra que sou filho dEle, que Ele me ama e que Ele sempre me tratará com amor. Quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Quem nos separará? Serão as tribulações, serão as perseguições, será o futuro, será as coisas deste mundo ou as coisas do sobrenatural. Quem nos separará do amor de Deus? Me diga, o que nos separará do amor de Deus se Ele nos amou em Cristo Jesus, através da cruz de Cristo Jesus? Portanto, a estratégia do diabo vai por água abaixo para aqueles que creem que Deus os ama por causa de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.